seja o nome do Senhor. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração nesses últimos dias para ensinar e exortar a igreja de como ser guiado pelo Espírito. Numa geração, num século, a qual nós estamos sendo guiados por muitas vozes. Então, essa palavra foi ministrada ao meu coração. E assim como ela foi ministrada ao meu coração, eu também quero ministrar aos irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem comigo em Salmos 32, a partir do verso 8. Diga-se de passagem, para quem gosta de ler a palavra, eu indico o livro de Salmos. É um livro de muito ensinamento, é um livro que nos ensina muito, é um livro que nos fala muito sobre a palavra de Deus e tudo aquilo que foi sentido em espírito. E como é um livro abençoado de saber que Jesus ainda nem existia, e foi um livro tão inspirado para nos ensinar. Amém? Salmos 32, a partir do verso 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não atirem de ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o secará. Alegrai-vos do Senhor e regozijai-vos, vós, ó justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Vós que sois retos de coração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, quando ela nos fala para nos alegrarmos, pode ficar à vontade. A palavra, quando ela nos fala para nós nos alegrarmos e nos regozijarmos, é que nós, tendo uma vida como cristãos, nós temos que viver uma vida de fé. Uma palavra simples, pequena, de 2 letras, mas de grande significado. A palavra também nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem como servir a Deus e não viver uma vida de fé. A instrução bíblica para nós crentes, nascidos de novo, é andarmos no Espírito, contrariando todas as inclinações do corpo, do mundo, e fazer somente a vontade de Deus. Seja na vida pessoal, seja no ministério, seja no trabalho, nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar. E é com essa finalidade de ensinar os princípios básicos que estão expostos na Bíblia, é que vou falar e ensinar como ser guiado pelo Espírito. Amém. Outra passagem que eu quero mencionar com os irmãos está lá em Isaías, capítulo 48. Isaías 48, 17. Nos diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, os santos de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesse dado os ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como do rio e a tua justiça como as ondas do mar. No versículo 18, quando ele fala de se tivesse dado ouvidos aos mandamentos, que a paz seria como um rio e que a justiça seria como as ondas do mar, quando ele está falando aqui da paz ser como um rio, é que vai e que se permanece constante. Porque o rio, ele tem um fluxo, ele não para. Não é igual uma piscina que é fechada. Tanto que tem uns salmos também que fala, que tem um louvor que eu amo, que fala de fluir de águas vivas. Então, quando fala que a paz seria como um rio, é que ela não acabaria. E que como a justiça é como as ondas do mar, você já falou que a onda do mar ela vai e volta. Então, essa é a justiça do Senhor. Às vezes, por alguns momentos, ele permanece em silêncio e a gente acha que ele foi, que a justiça foi, que a mão do Senhor foi, mas ela vai e volta. Mas somente para aqueles que vivem guiados pelo Espírito. Quando o Senhor fala conosco ali, como ele fala em Êxodo 13, 21 e 22, o Senhor ia
adiante deles. Ele estava indo atrás? Não. Ele estava indo adiante. Então ele estava na frente, ele estava protegendo. É igual o capítulo de Efésios 6 do capacete da salvação, da couraça da justiça. Quando nós estamos com Deus redentor suficiente adiante de nós, pode vir circunstâncias, pode vir desemprego, pode vir solidão, pode vir aquela sensação de que ninguém me ama, ninguém me quer, ó céus, ó vida. Mas aqui está me confirmando que lá naquele tempo, para aquele povo que era rebelde e pecador, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para alumiar, a fim de que caminhassem tanto de dia, tanto de noite. Às vezes se apartou do povo a coluna, às vezes apartou. Em algum momento ela se apartou. A palavra afirma que o quê? Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo de noite. O que no capítulo de Êxodo 13 quer nos ensinar nesses versículos? Que quando ele fala de nuvem, tanto de dia, tanto de noite, ele significa dizer que ele é o Deus de dia, que ele é o Deus de noite, que ele é o Deus da alegria e que ele é o Deus da tristeza, que ele é o Deus da provisão e ele é o Deus da escassez. Ele é o Deus do casamento e é o Deus da solteirice. É o Deus da mãe que tem filho e da mulher que é estéril. É Deus da viúva. É Deus daquela mulher que é um pouco ranzinza, daquele irmão que é meio chato. O Senhor tem uma régua. Aqui não tem o Gigi News que é superior, a Juliana que é superior, a Bárbara que é superior. O Senhor tem uma régua. Ele olha para todos nós de uma forma igual. E por isso que ele fez uma única nuvem. Ele é um Deus que ele poderia ter feito uma nuvem para cada um. Mas ele quis falar o quê? Unidade. Igreja tem como viver separada? Claro que não. Lógico que nós temos as divisões. Por isso que o Senhor Deus fez um corpo completo. O braço funciona sem, a mão não funciona sem o braço, o pé não funciona sem a perna. E assim foi com aquele povo. Por isso que ele quis nos mostrar, através da nuvem, unidade e provisão. E aquele povo estava vivendo guiado pelo Espírito. Por mais que eles murmurassem, por mais que eles reclamassem, por mais que eles não estivessem satisfeitos, o povo era guiado pela nuvem de fogo. Gente, imagina a nuvem de guardar na sombra e esquentar de noite. Gente, imagina. O povo não tinha dificuldade de consumismo igual hoje, não tem promoção de comprar roupa. Eu vim tentando imaginar a roupa crescendo e o chinelo crescendo, como assim? Hoje em dia o povo compra os trem que está ficando atrasado e aquele consumismo, eu falo por mim. Eu falo por mim. Que eu já fui assim. Sendo professora e sendo uma mulher formada em administração, eu descontava as minhas ansiedades, as minhas frustrações, ou em comida ou em compra. Mas a fatura chega, então não compensa. Vai para a palavra, vai estudar, vai meditar, vai fazer o devocional. Eu já consegui ler a Bíblia 2 vezes, completa. Em questão de 1 ano, eu li um capítulo por dia e li ensinando, tá? Fazendo devocional. Juliana e Nilton, que me conhece há anos, além de professora, eu ministro palavra, eu ministro louvor. Então eu gosto de compartilhar e ensinar de uma forma facilitada para que as pessoas tenham uma compreensão. Por isso eu me tornei professora. E a partir do momento que eu me predispus a aprender, eu entendi que eu sou um vaso não para reter, mas é um vaso para derramar e transbordar. E que nós sejamos guiados pelo Espírito através dessa palavra para ser guiados em triunfo, e com Deus nós nunca vamos perder. Tudo que Deus nos direciona para fazer é útil e para cumprir o propósito dele, não é para cumprir o nosso próprio propósito. Nós somos ovelhas. E a ovelha tem que discernir a voz de Deus. A ovelha reconhece a voz do seu pastor e anda em segurança porque ela é obediente. Eu amo essa passagem que está lá em João 10. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E também lá em Salmos 81 fala: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei de amor. Aleluia. Só para quem é filho e só para quem é guiado que vai abrir a boca e vai ser preenchido. Porque se fica atento aí, pega no espírito. Se você está abrindo a boca e não está recebendo, é porque você não está em espírito. E outra coisa
nós possamos aprender a ser guiados pelo Espírito, aprender a pedir coisas somente pelo Espírito, não para nos envaidecer, e que se não aconteceu, é porque não temos fé. Tem algumas palavras, algumas definições para nos direcionar em relação ao Espírito Santo. Ágo, lá em Romanos 8,14, significa ser guiado, conduzido em segurança e ser conduzido até o destino final, assim como é um pastor guiando as suas ovelhas. E a palavra odegeu, que é lá em João 16,13, é ser guiado, conduzido e ter alguém para te orientar. A natureza do homem, ela é tríplice. Nós somos alma, corpo e espírito. Lembrando que a nossa alma tem um mundo intelectual e emocional, o nosso espírito é com o espiritual e o nosso corpo com o físico. O homem é um espírito, só que ele possui alma e habita dentro de um corpo. E o homem é um ser espiritual, só que ele foi criado para ser a semelhança do Pai. Por isso que ele teve que ter um corpo e por isso que ele enviou Jesus, porque ele não achou ninguém aqui na terra apto. E Jesus, como ele era muito lindo, falou assim, eu vou lá. Porque o propósito disso, de Deus, era para ser Adão, mas Adão pecou, Adão caiu e Adão não estava apto. E no meio de toda aquela dependência de Adão não tinha ninguém apto. Então Jesus, na sua magnitude, ele desceu do céu para se fazer homem, para se fazer pecado, habitar no nosso meio e se fazer bênção para todos nós. O homem interior é o verdadeiro homem. Há um homem interior e há um homem exterior. O homem exterior não é o eu verdadeiro, é apenas uma casa onde que habita o homem interior. Porque na verdade o que vale não é o interior ou o exterior, é o interior. O homem interior é o verdadeiro eu. Ele nunca vai envelhecer e ele sempre é renovado. Por isso que nós temos que sempre ter a metanoia, renovação da mente. Junta-se o Espírito de Deus com o Espírito humano, criou-se o homem, a imagem e semelhança de Deus. 1 Coríntios 14,10 nos fala que há muitas vozes no mundo e todas elas estão comunicando algo. Só que nós precisamos de ouvir somente a voz de Deus. Por isso nós temos que viver uma vida direcionada e guiada pelo Espírito. Em 1 Coríntios 6,17 também nos diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E ainda tem o espírito humano de acordo com a promessa. Qual que era a promessa? Dar um coração novo, tirar aquele coração de pedra, aquele coração pecador, aquele coração ranzinza, aquele coração que não perdoa, para dar um coração de carne. Aleluia. Porque os estatutos e os juízos do Senhor nos observam o tempo todo, assim como está escrito lá em Ezequiel 36. E a partir do momento que nós somos guiados e direcionados pelo Espírito, nós entendemos e percebemos o quão maravilhoso é andar debaixo dessa visão. Gostaria de abrir um parênteses para contar uma parte do meu testemunho desses últimos dias. Eu nasci aqui e o ministério que eu congrego tem um curso que só existe em Belo Horizonte. Eu não gosto de Belo Horizonte. Mas como o Senhor me deu uma palavra e eu decidi viver a vontade dele, eu larguei todos os meus objetivos, 2 empregos estáveis. Eu já estava prestes a tirar minha carteira, comprar minha casa, adquirir as coisas que já tem mais de anos que eu oro, para viver uma palavra, para ir para uma cidade desconhecida. Eu estava indo e voltando todos os dias para Belo Horizonte para fazer um curso 3 vezes por semana, até que por fim eu falei: Senhor, direciona uma casa, direciona um emprego para eu ficar lá, porque desse jeito está muito cansativo. E na hora que eu larguei para lá, fiz um anúncio, o Senhor direcionou. Abri uma vírgula. Eu aluguei um quarto, que eu falei que eu queria morar perto da igreja, porque eu vou na igreja a semana inteira. Eu vendi o meu guarda-roupa, porque eu falei assim: o dinheiro que eu vou vender esse guarda-roupa, eu vou tirar R$200 para dar entrada de onde eu vou morar e tirar o restante para pagar a passagem. Esse rapaz que viu lá o meu anúncio, 5 pessoas tinham oferecido ele 2 meses de aluguel adiantado. Só que eu falei com ele que eu estava ficando de favor, porque teve umas irmãs lá em Belo Horizonte que estavam me recebendo.
Eu teve uma irmã que eu fiquei uma semana na casa dela. Aí eu voltei e aí eu falei com ele, olha, eu tenho R$200 para me te dar. E eu não posso ficar sem essa casa. Ele deixou as 5 pessoas para lá e me deu a chave da casa. Eu estou morando lá. Inclusive, estou com uma, não paguei o calção ainda, consegui pagar só uma. Mas assim, o Senhor viu a minha predisposição de abrir mão de um bem meu que eu custei a comprar. Eu morei em São Paulo ano passado. Quando eu voltei, eu tive que comprar, vendi para ir para lá. Mas aí na outra semana o Senhor me abençoou com um guarda-roupa novo aqui. Não estou usando ele muito porque eu estou morando lá. Mas graças a Deus nessa casa que eu estou, eu não precisei de comprar móveis. E umas 2 semanas antes eu estava tentando alugar uma casa que ela não tinha nada. Ia ficar 1.200. Eu consegui alugar esse quarto que eu utilizo a casa e não precisei de comprar móveis. O que eu estou querendo ensinar? Ser guiado pelo Espírito. Eu podia ter insistido em alugar outra casa lá, que era 1.200, que eu ia ter que adquirir os móveis. E quando eu fosse voltar de Belo Horizonte para cá, eu ia ter que vender os móveis. Eu ia ter que ter todo o transtorno, igual eu fiz quando eu fui para São Paulo. Não é fácil, porque você compra de um valor, as pessoas não valorizam. A única pessoa que nos valoriza 100% integral é só Deus. A gente compra algo, tanto algo financeiro, tanto o nosso trabalho, tanto o nosso ser, as pessoas não valorizam de forma integral e genuína. Então, o que eu estou contando para os irmãos? Para edificar a fé dos irmãos. Fui sem trabalhar, tendo meia renda de emprego. Vim contando para os irmãos que agora eu estou tendo que dispensar, que eu consegui 2 empregos, que era o meu objetivo. Por quê? Eu fiquei mandando vários currículos e na hora que eles começaram a chamar, chamou todo mundo de uma vez. Só que eu descansei. Um emprego mesmo foi aberto porque a irmã não quis abrir mão do curso que a gente faz à noite. No eu comentar com ela que eu era professora, ela me indicou. E é uma porta que nunca foi aberta. A OAB abriu uma sala para professores para cuidar dos filhos dos advogados. Isso nunca aconteceu em lugar nenhum. Eu nunca imaginei que eu, como professora, ia trabalhar na OAB. É um contrato de 30 dias, mas é uma porta que o Senhor abriu no impossível. Então, se ele abriu 30 dias, ele pode abrir mais tempo. Por mais que ele não abra, vai agregar muito ao meu currículo. Só que eu descansei. Eu não vou esquecer dessa terça-feira. Eu levanto cedo na segunda-feira, porque eu já trabalhava numa escola longe, lá em Vespasiano. E na terça-feira eu falei, eu vou arrumar casa. Na hora que eu levantei, meu telefone estava pipocando de mensagem. Quando eu fui ver, era isso. Eu tive que parar tudo que eu ia fazer. Mas por quê? O Senhor viu que eu tinha esquecido. Que eu tinha planejado outras coisas. E aí é os salmos da minha vida que eu medito nele todos os dias. E eu pude ver esse salmo nesse sentido. Que é entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele falar. E depende do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Porque eu me formei como professora para trabalhar 2 horários. E o Senhor sabe disso. E eu falei com ele para me abrir 2 empregos de carteira assinada em escola particular. E ele abriu. Amanhã eu começo na outra. Então, assim, guiada pelo Espírito. Tudo começou de uma palavra que eu ouvi, de um direcionamento que eu tenho vontade de ser professora nesse curso que eu estou fazendo. Então, automaticamente eu tenho que fazer esse curso. Então, eu estou falando isso aqui direcionado a estudo, porque eu sei que tem alguém aqui que quer fazer algo, mas fica com medo, achando que está velho, que não vai ter condição. Irmãos, eu sou prova viva disso. Quer algo, fala, eu vou comprar, eu vou fazer. Não tem dinheiro, não quer saber. Quem está falando que não tem dinheiro para comprar é porque está vivendo por vista. A gente não vive por vista, a gente vive pela fé. Crente de verdade vive pela fé. Eu declaro todos os dias, eu sou rica, eu sou próspera. Belo Horizonte faz frio demais. Eu fiquei com infecção de urina, para vocês terem noção. De tanto que meu emocional ficou abalado, porque minha filha está aqui morando, meus pais não teve como eu levar. Porque surgiu uma vaga numa escola aqui. Outra coisa que mudou meu plano. Ela ia morar comigo. Eu consegui uma vaga de uma escola que eu fiquei 5 anos. Agora que a vaga foi surgir, tive que deixar minha menina aqui. O que eu estou mostrando? Ser guiada pelo Espírito. Eu podia ter virado para a escola, mas agora eu não quero também mais. Na época que eu queria, eu não quis. Mas o que eu fiz? Falei, amém. Se a bênção quis, se o Senhor quis abrir a porta, foi agora. Quem sou eu para fechar? Eu tinha o direito de fechar? Tinha. A filha é minha, eu faço o que eu quiser. Mas eu fui sábia, eu falei, não, o momento agora é dela, o meu momento é esse, e vamos viver guiadas pelo Espírito. Tem gente aqui que está fazendo na força do próprio braço, eu sou prova viva, não faça. Não faça, porque você vai
só até certo ponto. A mão do Senhor vai continuar contigo? Vai. Mas você não vai muito. Não vai. Eu falo por experiência própria. Eu passei por uma situação de chegar a dirigir e não tirar a carteira. E tive que começar do zero. Não foi legal. Não está sendo legal. Eu já passei por situação de perder emprego por causa de uma fofoca. Então assim, não vai na força do braço, não confia em ninguém também não. Confia só em Deus. Eu estou lá em Belo Horizonte dormindo no chão. Minha igreja tem mais de 1000 membros. Você acha que alguém se esforçou para me dar um colchão? Não, mas eu estou lá dormindo no chão. Eu aprendi que o Senhor vai abrir porta para mim, que Ele vai dar condição para eu lutar. Para eu não ser taxada como pedinte. Porque eu já fui taxada até disso quando eu estava doente. Viraram e falaram: você está pedindo porque você tem mãe e pai. Deixa de ser pedinte. Ah, você fica pedindo para cantar, você fica pedindo para pregar, deixa de ser pedinte. Então, a partir de hoje, se tinha alguém nessa condição, vai deixar de ser pedinte para ser galardoador. A palavra do Senhor, Ele não é filho do homem para que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele te direcionou, Ele vai te dar o sustento. Na hora que eu vi que eu não tinha dinheiro mais para ir, eu falei assim: Senhor, eu vou ter que fazer igual o quê? Andar para trás? Eu larguei todos os meus objetivos aqui. Era para mim estar ganhando quase 5 mil aqui, tranquila. Eu larguei tudo para servir o Senhor. Só vai fazer eu passar vergonha? Eu não aceito. Se for o Senhor que está nesse negócio, o Senhor vai mover. Aleluia, Jesus. Prova com Deus. Mas uma coisa eu aprendi: só pode fazer com prova com Deus quem tem bagagem. Se você não plantou, se você não regou, você não vai colher. Verdade. Eu tenho mais de 10 anos de caminhada, então eu tenho autoridade para virar e falar para o Senhor: e aí, Senhor, cadê? Cadê o que o Senhor prometeu? Glória a Deus. Sem arrogância, porque eu sou filha. Se eu sou filha, eu tenho que pedir para quem? Para meu pai. Não é para os irmãos. Juliana me conhece. Quantas vezes eu fui chorando, pedindo? Eu tive que calar minha boca, porque eu aprendi que as pessoas não vão me dar o que é o Espírito Santo, que Deus vai me dar. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Eu converso sozinho o tempo inteiro, se for o caso, o Senhor que lute e que me escute. É verdade. Porque eu já abri a boca para gente que não era para abrir. Eu já confiei em gente que não era para confiar. Já dei meu coração, ninguém pegou e pifou dele. E hoje eu não aceito mais. Porque o meu Deus, Ele é do ouro e da prata. Ele enviou o filho dele por mim. Eu vou ficar sendo tapete de ninguém, não vou não. Quem é meu tapete é Satanás. Ele está debaixo dos meus pés. Se ele achou que ele ia me envergonhar, ele está muito enganado. Porque o destino dele já está traçado. E é o inferno. E o meu e o seu já está traçado, que é o céu. Amém? Nós somos salvos pelo nosso espírito. A alma e o espírito são coisas diferentes. Só que eles não podem viver separados. Porque a alma, ela precisa de um corpo para habitar. Então, a única diferença que há é que a alma está ligada ao espírito e o corpo, ele só foi feito somente para receber. E nós temos que tomar cuidado com o nosso corpo para que ele não nos faça pecar. E para que ele não nos direcione para outras vozes. Porque nós temos 2 ouvidos, então nós temos que nos atentar. É 2 ouvidos justamente para ouvir melhor, para ouvir mais. E o nosso corpo, ele é a morada do Espírito Santo, é a morada do corpo e também é a morada de Deus. Aquele povo antigamente, eles ouviam falar de Deus e eram direcionados através de profetas. Hoje não, hoje o Espírito habita dentro de nós. Nós temos que aprender, em 2 Coríntios nos ensina a dominar os nossos pensamentos. É domínio próprio, está lá em Gálatas 5 também. Levando cativo todo o pensamento de obediência a Cristo. Iremos anular os sofismas. O que é os sofismas? É os argumentos falsos, enganosos, as falsas doutrinas. Porque a palavra sempre nos orienta, tanto no Antigo quanto no Novo, que teria os falsos profetas. Então nós não podemos nos levar pelos ventos de sãs doutrinas. A partir do momento que nós entendemos que nós temos uma voz para ser ouvida e que essa voz tem que ser direcionada pelo Espírito, nós aprendemos a andar em Espírito. E as fortalezas da nossa mente, elas têm que ser destruídas. Deus nos guia através do nosso espírito, que foi regenerado por meio do novo nascimento e que tem a capacidade de ter a comunhão com Deus novamente.
Todo relacionamento é porque Deus nos deu essa comunhão por intermédio do Espírito. Porque Deus é Espírito. E é nessa esfera que Ele deseja se relacionar conosco. Lá em Provérbios 20, ele fala que nós seríamos como uma lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, essa obediência de andar de acordo com a luz de Deus é o que determina as bênçãos na nossa vida. Eu tenho percebido que eu vou começar a colher coisa que eu plantei há anos atrás. Só a minha filha está com 10 anos. Eu ainda não sou casada. Então eu falo assim, gente, plantei, cadê minha colheita? Misericórdia, cadê? Eu não tenho casa, eu não tenho marido, eu não tenho carteira, eu não tenho emprego, eu não tenho nada, eu só tenho minha formação e minha filha. Ó, cadê? Aí Deus falou assim, Mateus 6:33. Você está vivendo para mim, mas você está querendo as coisas dessa terra, lá fundo, fecha. Não tem como viver 50%. Ou você é 100% ou você não é. Lá também no Novo Testamento nos ensina que a gente não pode ser não pode ser, ou é quente ou é frio, não tem como ser morno. Porque o morno ele vai ser fritado. Tem muita gente que está brincando de ser crente, ou então vira crente domingueiro, misericórdia. As bênçãos vão acompanhar aqueles que andarem em obediência. Nós temos que viver aquele avivamento do qual Pedro falou que 3.000 pessoas foram batizadas, gente. Pelo amor de Deus, olha o tamanho de 7 lagoas, vão pregar. Está no supermercado, mulher vai em vários lugares, supermercado, sacolão, farmácia, vão pregar, vão falar de Jesus. Os meus alunos chegam perto de mim e falam, professora, a senhora é crente, né? Eu falei, não sou, por quê? Porque só tem um brilho diferente. É isso, eu nasci para brilhar mesmo, para ofuscar Satanás. Se você não está fazendo diferença na vida de quem olha para você, você está sendo crente errado. Nós somos um luzeiro. Cuidado para não ser aquela virgem que está sem o azeite. Porque o meu azeite é o dia inteiro, 220. Vamos ser prudentes. Jesus vai voltar como um ladrão. Ele não vai avisar. E isso nos mostra que nós devemos ter o mesmo zelo de ministrar a palavra, seja para uma multidão, ou seja no deserto. Não é quantidade. Às vezes o Senhor vai te levar para um lugar que você vai direcionar a palavra para uma pessoa. Eu já passei por isso de ter que encontrar com uma pessoa, a pessoa não ir, e uma pessoa chegar perto de mim e pedir ajuda. E eu entender que não era para eu encontrar com essa pessoa, que era para me ajudar essa outra. Vi essa pessoa depois? Não. Tive contato com ela? Não. Mas eu sei que eu fiz a diferença na vida dela. Já aconteceu a pessoa esbarrar em mim na rua, e a pessoa ia virar para mim e ia xingar, e eu abençoar e orar a vida da pessoa, e o demônio sair, porque a pessoa estava endemoniada. Então Deus usa de estratégias loucas para confundir as sábias. Só que isso é só para quem é guiado pelo Espírito. O ministério do profeta hoje não tem a mesma abordagem da antiga aliança. Hoje nós não somos guiados pelos profetas, nós somos guiados pelo Senhor, pelo testemunho interior, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. O ministério de profeta é usado para confirmar algo que o Espírito Santo já confirmou, porque antigamente algo era confirmado através do profeta. Hoje em dia quem somos os profetas somos nós. Amém. O Espírito Santo vai falar conosco e vai testificar através da nossa vida. Aleluia. É os sinais. É os sinais. Igual de Deus. De Deus podia ter falado assim, não, mas eu não sou capaz, eu não vou fazer, eu não tenho condição. Mas ele pediu um sinal, gente, ele foi muito ousado e provavelmente eu faria mesmo. Ele vai ter vários, né? Às vezes uns 2, ali, tá bom. E Deus, para mostrar que ele é Deus, a cada sinal que era pedido, ele ia lá e ó, fazia. Deus. Outra passagem que eu amo é aquela da plantação. O povo tá plantando. O povo tá vindo lá roubar a colheita deles. E o povo caladinho, o povo recuando. Lá, meu Deus, tá marota. Eu tô plantando o trem, o povo tá colhendo. E o povo tá deixando o trem acontecer. Aí o menor assim. Ninguém vai não? Eu vou. Mas você vai, não vou. Deus está comigo. Gente, a terra foi dada para ele e o povo não foi. Mas por que ele se posicionou e ele foi guiado pelo Espírito? Tem gente aqui que está plantando e tem gente que está colhendo sua colheita. Espera. Meu Deus.
tem gente que está plantando e não está colhendo porque não está regando. Satanás é o Deus deste mundo e ele pode ouvir as nossas orações e manipular as circunstâncias naturais. Gideão pôs aquela lã e aconteceu que o que ele pediu não tinha o espírito recriado nele, mas ele sabia que ele tinha acesso através daquela lã. Nós temos algo melhor, porque o Espírito Santo ele sonda todas as coisas até nas profundezas, mas só que ele foi provado por causa da fé dele. E o Espírito foi revelado através da fé que ele tinha. Tudo que foi escrito e inspirado por Deus é útil para nos ensinar, para repreender, corrigir e educar o rumo nosso para chegar à perfeição. O apóstolo Paulo conclui que depois da influência da palavra já escrita, o homem está capacitado e habilitado para realizar as boas obras. Um princípio que podemos extrair é que nós somos bons porque Ele é bom. Amém, Jesus. Nós somos fiéis porque Ele permaneceu fiel. Nós somos usados porque Ele foi usado. Então isso é o nosso testemunho interior. O que é o testemunho interior? Ele é percebido através do Espírito, que dá uma impressão. É você chegar e a presença chegar. É você chegar e o demônio sair. É você chegar num lugar turbulento e aquele lugar se acalmar através de uma palavra que você falou. E eu gostaria de encerrar aqui falando com os irmãos que toda revelação, que é uma revelação, está aqui, ó, na palavra. E que nós possamos ser guiados pela paz e não deixar de registrar essa impressão. Amém. O que é essa impressão? Deus é tão maravilhoso que Ele fez cada um de nós com uma digital.